Imagine-se diante de portais que não se abrem com chaves comuns, mas com o poder do conhecimento oculto. Eu sou o guardião desses umbrais simbólicos, o elo entre a luz que revela e a sombra que esconde. Sigilosamente, sigo os passos daqueles que anunciam os mistérios, observando cada candidato que se prepara para cruzar o limite entre o desconhecido e a iluminação. Participo dos rituais que os guiam pelo caminho ascendente, da escuridão à claridade. Mas afinal, o que esconde essa ordem tão envolta em segredos? Que lições ela oferece aos que ousam pertencer a ela? E será que seus ensinamentos se destinam apenas aos humanos? Hoje, desvendamos os mistérios da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Não perca nenhum detalhe. Antes de prosseguirmos, lembre-se, este é um convite para mergulhar em uma história tão fascinante quanto obscura. No século XIX, enquanto a ciência e a religião disputavam a mente dos britânicos, o ocultismo emergia como uma terceira via, um caminho para aqueles que buscavam respostas além do materialismo frio e dos dogmas tradicionais. A palavra ocultismo, derivada do latim occultus, significa justamente o oculto, velado. Trata-se de um conjunto de crenças e práticas que exploram o sobrenatural, um saber reservado àqueles que são iniciados por meio de um processo de aprendizado privado e ritualístico. Foi nesse contexto de efervescência espiritual que, em 12 de fevereiro de 1888, três maçons, nomes que você não deve esquecer, William Robert Woodman, William Westcott e Samuel Liddell MacGregor Mathers, selaram um pacto de lealdade e deram origem a uma das sociedades esotéricas mais influentes de todos os tempos, a Ordem Hermética da Aurora Dourada. O que poucos sabem é que essa ordem não se limitava a ser um refúgio para místicos solitários. Seus membros, recrutados por indicações discretas e anúncios publicados em revistas teosóficas como Lúcifer, dominavam a arte da magia natural não para manipular o mundo material de forma vulgar, mas para enriquecer a conexão com o plano espiritual e elevar a própria existência. Apesar de seu caráter sigiloso, a Aurora Dourada foi ao mesmo tempo um produto e uma força propulsora do crescente interesse social pelo ocultismo na época. Seu auge ocorreu na década de 1890, até que conflitos internos a fragmentaram. Mas como tudo começou? A semente foi plantada muito antes, em 1865, quando Robert Wentworth Little, um maçom visionário, fundou a Sociedade Rosacruz da Inglaterra. Naquela época, a Britainha vivia um renascimento do interesse pelo mistério, e a Aurora Dourada surgiria apenas 2 décadas depois, herdando o legado de Little. Woodman, que o sucedeu como supremo mago da Sociedade Rosacruz, ao lado de Westcott e Mathers, deu forma a uma ordem que unia ciência, inovação e até mesmo ideais políticos progressistas. Seu objetivo? Permitir que o ser humano interagisse com o invisível por meio da magia natural, uma prática que dialogava com as primeiras teorias psicológicas e com a obsessão vitoriana pelo autoaperfeiçoamento. O que tornava a Aurora Dourada única era sua diversidade. Entre seus membros, encontravam-se artistas, médicos, clérigos, políticos, escritores e atores, uma mistura eclética de mentes inquietas, majoritariamente da classe média, como descreveu a atriz e ativista irlandesa Maud Gonne, a nata do tédio burguês. Mas havia algo ainda mais revolucionário. Ao contrário da maçonaria tradicional, a ordem abria suas portas para mulheres, oferecendo-lhes um espaço de participação quase igualitário, uma herança direta de sua ligação com a teosofia, movimento que já defendia a inclusão feminina nos círculos espirituais. Falando em teosofia, não podemos ignorar o papel de Helena Blavatsky, sua fundadora. Em 1875, em Nova York, ela deu início a um movimento que conquistaria Londres e inspiraria diretamente a Aurora Dourada. Enquanto a teosofia voltava-se para o misticismo oriental, a ordem hermética resgatava as tradições europeias, como a alquimia, a cabala e o hermetismo, tornando-se sua sucessora natural. Nesse mesmo período, obras como a Romance of Two Worlds, de Marie Corelli, um romance ocultista repleto de viagens astrais e experiências mágicas, tornavam-se fenômenos editoriais, alimentando o imaginário coletivo. Não à toa, muitos dos que se envolviam com o espiritismo também eram atraídos pela Aurora Dourada, embora esta fosse muito mais discreta. Enquanto os espíritas realizavam sessões públicas, os membros da ordem operavam nas sombras, usando símbolos que, ironicamente, já haviam sido divulgados anos antes em obras como a Encyclopedia of Freemasonry, de Kenneth Mackenzie, um conhecido tradutor e amigo de Eliphas Levi. Mas a Aurora Dourada não era uma ilha isolada.
Entre 1880 e 1890, a Grã-Bretanha vivia um boom de publicações especializadas, revistas, panfletos e artigos que discutiam desde magia cerimoniosa até direitos trabalhistas, passando por vegetarianismo e abstinência. A ordem não apenas absorvia essas ideias como também as influenciava, participando ativamente de uma rede de pensadores que redefiniam os limites entre ciência, espiritualidade e transformação social. Em apenas uma década de existência unificada, ela deixou de ser uma curiosidade esotérica para se tornar um polo irradiador de conhecimentos que transcenderam seu próprio círculo. Sua filosofia mágica bebia de fontes antigas, o Egito faraônico, a cabala judaica, o cristianismo esotérico, o paganismo e a teurgia. Para seus adeptos, a magia não era um truque, mas uma metodologia precisa para alterar a consciência e, consequentemente, a realidade material, sempre em sintonia com uma vontade superior. Esse conceito, central para a ordem, não se resumia a um simples desejo, mas à expressão consciente do eu superior, uma força capaz de dissolver as amarras do ego e elevar o indivíduo a um estado de maturidade espiritual diferente dos espíritas, que dependiam de médios passivos para contatar o além. Os magos da Aurora Dourada agiam como agentes ativos de sua própria evolução, usando rituais e símbolos não para adorar deuses, mas para despertar o divino dentro de si. Os textos sagrados da ordem, conhecidos como manuscritos cifrados, são envoltos em controvérsia desde sua origem. Mas isso é uma história para outro momento. Por enquanto, basta saber que, por trás de todo esse mistério, havia um propósito claro. Através da magia natural e do estudo aprofundado dos símbolos, seus membros buscavam não apenas entender o universo, mas transformá-lo e a si mesmos. Esses manuscritos poderiam ter sido encontrados entre os papéis de um maçom do século XVIII ou nas mãos do ocultista Hugo Frederick Oakley. Podiam estar escondidos em alguma livraria esotérica de Londres ou entregues pelo próprio Kenneth Mackenzie a um húngaro de nome Kondiaponi. Ou, quem sabe, foram simplesmente forjados por Mathers em um momento de inspiração. Afinal, ele próprio declarou que os documentos haviam sido passados a ele pela Sociedade Teosófica. Há ainda quem aponte o dedo para Edward Bulwer Lytton, o romancista ocultista admirado pelos membros da Ordem por seu Zanoni, como possível autor das cifras. Mas pouco importa a sua origem real. O que importa é que, independentemente de quem os escreveu, os manuscritos cifrados tornaram-se a espinha dorsal da estrutura cerimonial e simbólica da Aurora Dourada. Eles foram escritos da direita para a esquerda, usando o cifrão de Trithemius, um código alfabético descrito pela primeira vez no século XV pelo abade alemão Johannes Trithemius. Amostras desse mesmo cifrão podiam ser encontradas até mesmo em mapas do British Museum, o que prova que, se alguém quisesse, poderia facilmente falsificá-los ou expandi-los. E foi exatamente isso que fizeram, transformaram fragmentos enigmáticos em um sistema completo de iniciação ritualística. Mas é aqui que a história fica ainda mais intrigante. Segundo Westcott, os manuscritos continham algo além de símbolos e instruções, um endereço. O de uma mulher misteriosa. Seu nome era Anna Sprengel, e ela morava em Nuremberg. Westcott afirmou ter estabelecido contato com ela e, em sua resposta, Sprengel anunciou nada menos que a fundação do primeiro templo da Aurora Dourada, o Hermes Temple of Isis Urania, em Londres. Ela também concedeu a Westcott, Woodman e Mathers os títulos honorários de Adeptus Minor, mas isso é uma história que merece ser contada com mais detalhes adiante. O que importa agora é que, em poucos anos, o pequeno círculo inicial explodiu em uma rede internacional. Ao templo londrino de Isis Urania juntaram-se, ainda em 1888, o Osiris Temple e o Horus Temple. Em 1893, surgiram o Amenra Temple em Edimburgo e o Ahathor Temple em Paris, este último, fundado por Mathers, que transformou a ordem em uma associação verdadeiramente global. Claro, há quem duvide não apenas da autenticidade dos manuscritos, mas até da existência de Anna Sprengel. Alguns pesquisadores sugerem que ela foi uma invenção de Westcott, possivelmente inspirada em Anna Kingsford, a médica e teósofa que morreu de pneumonia em 1888, aos 41 anos. Mas, especulações à parte, há um detalhe fascinante. A Aurora Dourada não apenas escolheu uma mulher como sua suposta líder espiritual, como também elegeu duas deusas como centro simbólico da ordem. Ísis, a deusa egípcia da magia e da natureza, e Urania, a musa grega da astronomia, uma fusão perfeita entre o místico e o cósmico. A estrutura da ordem, aliás, refletia essa dualidade. Dividida em 3 níveis principais, ela era chamada internamente de SS, uma sigla que muitos adaptaram, mas poucos compreenderam em sua totalidade.
O primeiro nível, conhecido como Ordem Externa, ou simplesmente Aurora Dourada, em referência ao próprio Instituto, era a porta de entrada para os aspirantes. Seu currículo, elaborado por Westcott e Mathers com base nos manuscritos cifrados, era uma mistura de autoconhecimento e disciplinas esotéricas, astrologia, tarô, geomancia e os fundamentos da magia cerimonial. Os alunos eram divididos em 4 classes, cada uma associada a um elemento terra, água, ar e fogo. Para avançar, era necessário passar por exames escritos que testavam não apenas o conhecimento teórico, mas a compreensão metafísica de cada força primordial. Só após dominar os 4 elementos e receber a aprovação dos adeptos do segundo nível iniciado poderia ascender. E é aqui que as coisas se tornam ainda mais profundas. O segundo nível, chamado Ordem Interna, não era apenas uma extensão da Aurora Dourada, era, na verdade, uma ordem dentro da ordem. Criado por Mathers, que se tornou seu único líder, recebeu o nome poético de Rosa Rubra e Aurea Crux, Rosa Rubra e Cruz Dourada. Aqui, os membros não apenas governavam a ordem externa como mergulhavam em práticas mágicas avançadas, viagens astrais, alquimia, scrying, a arte de ver através de cristais e espelhos, e rituais de evocação. Os líderes das lojas tinham autonomia para iniciar novos adeptos, e aqueles que passavam por mais um exame rigoroso e obtinham o consentimento dos pares podiam alcançar o título de Adeptus Minor. Mas o terceiro nível? Esse era envolto em mistério. Quando Woodman morreu em 1891 e a correspondência com Anna Sprengel cessou abruptamente, Mathers anunciou algo extraordinário. Ele havia estabelecido contato com os chefes secretos, seres iluminados que, segundo ele, transmitiram novos rituais para o segundo nível e instruções avançadas em alquimia e orientação espiritual para o terceiro. Acredita-se que esses chefes fossem alquimistas de uma linhagem hermética ininterrupta, remanescentes de uma tradição que se estendia até o Antigo Egito. No entanto, não há registros que comprovem sua existência além das palavras de Mathers. Enquanto isso, a ordem começava a ruir por dentro. Florence Farrar, atriz, feminista e musa de pintores como Dante e Gabriel Rossetti, ela posou para a escada dourada, era uma figura central, mas as tensões cresciam. Nos anos 1890, membros das lojas britânicas começaram a questionar a liderança de Mathers e seu suposto monopólio sobre a comunicação com os chefes secretos. Em 1898, ele iniciou Aleister Crowley na ordem externa, mas quando tentou elevá-lo a Adeptus Minor, os oficiais londrinos se rebelaram. Mathers, então, realizou a cerimônia sozinho em Paris, em 1900. A resposta foi imediata. Farr renunciou ao cargo de chefe adepta na Inglaterra, e, menos de 3 meses depois, Crowley foi expulso da ordem por outros adeptos. Como se não bastasse, em Londres, um casal de vigaristas americanos, o Sr. e a Sra. Tel Horus, na verdade, Frank e Edita Jackson, enganou Mathers, fazendo-o acreditar que a Sra. Horus era uma iniciada chamada Soror RR a.C., portadora de cópias de documentos secretos da Aurora Dourada. Eles fundaram uma versão fraudulenta da ordem como fachada para atividades criminosas. Quando, em 1901, o Sr. Horus foi julgado e condenado por estupro de uma jovem de 16 anos, os rituais de neófitos que possuíam foram tornados públicos pelo tribunal. Sim, essa é uma das razões pelas quais tenho acesso a essas informações hoje. A combinação de escândalos, conflitos internos e a crescente desconfiança em relação a Mathers levou a um colapso. Muitos membros abandonaram a ordem, que se fragmentou em grupos rivais. Arthur Edward White assumiu o templo de Isis Urania, que sobreviveu até 1914. Outros templos resistiram até meados do século XX, e algumas associações modernas ainda reivindicam sua herança espiritual. Por anos, a Aurora Dourada tentou manter seu nome, seus rituais e até sua existência em segredo absoluto. Teoricamente, nenhum candidato deveria saber de sua existência até ser convidado, mas, na prática, como recrutar novos membros sem revelar alguma informação? A solução era sutil, apenas aqueles considerados dignos de confiança recebiam um vislumbre do que os aguardava, em conversas privadas onde o mistério era dosado com precisão. O suficiente para despertar curiosidade, nunca o bastante para revelar tudo. E o que realmente acontecia dentro daqueles templos? Os detalhes só vieram à tona décadas depois, quando cerimônias de iniciação foram publicadas na década de 1930. Tudo começava como em qualquer sociedade secreta, os não iniciados eram convidados a se retirar, enquanto o oficial de maior patente exigia que os presentes provassem sua filiação. Um gesto, uma palavra código, Jeová, e só então os portais se abriam para o que viria a seguir.
E então, diante daqueles portais entreabertos, o candidato respondia às perguntas que lhe eram dirigidas com a precisão de um ritual milenar. Repetia, em poucas palavras, seus deveres e o simbolismo dos instrumentos que carregava cada objeto, um eco de segredos mais profundos. Mas era o clímax desse preparo que arrebatava, a invocação ao Senhor do Universo, cujas palavras ressoavam como um hino cósmico. Santo és tu, Senhor do Universo. Santo és tu, o não criado pela natureza. Santo és tu, o ilimitado e poderoso. Senhor da luz e das trevas. Não era mera formalidade. Autores e pesquisadores há muito notam que essa litania é uma versão condensada de uma oração atribuída a Hermes Trismegisto, aquela mesma que aparece, em forma embrionária, no final do primeiro tratado do Corpus Hermeticum. 3 frases apenas, mas que carregam o peso de uma tradição ainda mais antiga. E aqui, meu caro leitor, não poderia deixar de mencionar, essa estrutura tripla, esse santo, 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 não é exclusividade dos hermetistas. Ela jorra das páginas do livro de Isaías, 6:03, onde os serafins, diante do trono de Deus, proclamam em coro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Essa mesma aclamação, o Kadós hebraico, é o núcleo da Midá, a prece central da liturgia judaica, recitada 3 vezes ao dia nas sinagogas. O 3 vezes santo não é coincidência, é um portal. E embora os epítetos usados na Golden Dawn tenham raiz hermetista, a ideia do triplo santificado vem direto do Kadosh, do Templo de Salomão, onde o candidato, vendado e amarrado com uma corda enrolada 3 vezes ao corpo, encarnava a dualidade de sua própria jornada. A venda? A cegueira espiritual do neófito, que ainda não merecia ver a luz do santuário. A corda? Os grilhões da matéria, que aprisionam a alma em sua ascensão. Antes de cruzar o limiar, lhe advertiam: impuro, não ousarás pisar aqui. Só depois da purificação, água para lavar, fogo para consagrar, é que ele poderia avançar. E se você assistiu ao meu vídeo sobre a maçonaria, reconhecerá o padrão: o candidato ajoelhado diante do altar, jurando silêncio e devotamento ao caminho oculto, enquanto 6 oficiais formam ao seu redor uma hexagrama viva, sim, a mesma estrela de 6 pontas que mapeia a Sefirot da Cabala. Mas é aqui que a Golden Dawn se distingue. Enquanto os maçons trabalham com símbolos mais terriais, os rituais da ordem invocam aquilo que dorme no fundo da alma. Ouça as palavras pronunciadas pelo oficial sênior após o juramento do neófito, palavras que soam como um diálogo entre o homem e o abismo. A voz da minha alma imortal me disse: deixa-me entrar no caminho das trevas. Talvez lá eu encontre a luz. Eu sou nascido da escuridão. Saído do silêncio do sono primordial. E a voz das eras respondeu: eu sou aquele que forma na escuridão. Eu sou a luz que brilha nas trevas. Mas as trevas não a compreendem. Compare com o ritual maçônico, e verá, aqui não há apenas promessas de lealdade, mas um despertar forçado. O neófito era guiado em círculos pelo templo, parando diante de 3 figuras: Hiereus, o sacerdote, símbolo do pôr do sol, onde habitam os medos humanos; Hegemon, o guia, luz da chuva dourada, ensinando o equilíbrio das oposições; e Hieropham, o revelador, voz da sabedoria final. Em cada estação, purificado novamente por água e fogo, ele devia nomear quem estava à sua frente e receber, em troca, uma lição moral. Hiereus, com sua espada erguida, advertia: se tremes ante o fogo, a inundação ou as sombras do ar, nenhum lugar tens em Deus. Hegemon, com seu cetro dourado, ensinava: busca a lei do equilíbrio. A compensação dos opostos. E só então, de joelhos diante do altar pela última vez, o neófito ouvia as palavras finais dos 3 principais oficiais, como um eco de uma verdade esquecida. Longamente habitaste nas trevas, ó peregrino. Deixa a noite para trás. Busca o dia. Com esse comando, a venda caía. Pela primeira vez, seus olhos fitavam a luz do templo, os rostos daqueles que o guiaram, os símbolos sagrados nas paredes, o altar que agora não era mais um mistério, mas um convite. Mas a jornada não terminava aí. Após a cerimônia, vinham as instruções, os símbolos secretos, as palavras de passe, os sinais distintos de sua nova condição. E, acima de tudo, as tarefas que deveria cumprir para merecer avançar.
Porque a Golden Dawn não era um clube de mistérios, era uma escola de magia, estruturada como uma universidade esotérica, onde cada grau correspondia a uma sefirá na árvore da vida, cada etapa um teste de equilíbrio entre os 4 elementos. E é aqui que tudo se torna fascinante. Era o classe do portal, um período de prova entre o primeiro e o segundo ordens, onde o candidato se deparava com o 5º e último elemento, o espírito. Somente então sua formação elemental estava completa. Mas não se engane, o segundo ordem não era um mero prolongamento do primeiro. Era o laboratório alquímico onde a teoria se transmutava em prática, onde os eleitos, agora adeptos menores, maiores e isentos, davam início à verdadeira obra da magia cerimonial. Se o primeiro ordem era a sala de aula onde se aprendiam os fundamentos, o segundo era o templo onde o mago forjava seu próprio destino. Não bastava repetir fórmulas, era preciso criar. Os estudantes não apenas dominavam os rituais, eles os reinventavam, fundindo tradição e inovação sob os princípios da Golden Dawn. Fabricavam e consagravam seus próprios instrumentos mágicos, compostos não de metal ou madeira, mas de vontade e símbolo. Escreviam e executavam rituais inéditos, baseados nas fórmulas sagradas, porém adaptados à sua própria essência. Dominavam técnicas de transurfing, a arte de navegar entre realidades, viajavam pelos planos astrais, evocavam e incorporavam as formas divinas e, nos níveis mais avançados, praticavam a magia do chefe invisível, uma corrente de poder que transcendia os limites do visível. Os líderes do segundo ordem não eram meros instrutores, eram guardianes de um legado. Seus títulos: Hierofante, aquele que revela os mistérios, Imperator, o governante supremo, e Cancelarius, o guardião dos registros, não eram honoríficos, mas funções vitais na transmissão do conhecimento aos membros do ordem exterior. Eles eram a ponte entre o visível e o invisível, garantindo que cada iniciado recebesse apenas o que estava preparado para assimilar. Já o terceiro ordem, esse era um enigma em si. Teórico, quase mitológico. Suas graduações, de Magister Templiae existiam mais como ideais do que como realidades tangíveis. Porque a verdade crua é esta: ninguém alcançava esses graus em vida. Ou pelo menos, ninguém que pudesse prová-lo. A Golden Dawn, afinal, não era uma ordem para os vivos comuns, era um caminho para os que buscavam transcender a própria mortalidade. E aqui chegamos ao coração do mistério, os manuscritos cifrados, aquele documento enigmático que serviu de fundação para todos os rituais e ensinos da ordem. Segundo a versão oficial, contada pelo próprio William Westcott, cerca de 6 páginas escritas em código lhe foram entregues em 1887 por um reverendo chamado A.F. Woodford, um maçom idoso que, por sua vez, as teria recebido de um velho comerciante de antiguidades. Westcott, com a ajuda de um sistema de cifras encontrado no livro Poligrafia do abade Johannes Trithemius, decodificou o manuscrito, revelando uma série de instruções ritualísticas para uma ordem oculta. Mas a história não termina aí. Porque, como sempre acontece com lendas poderosas, a origem desses manuscritos é tão nebulosa quanto os segredos que guardam. Alguns acreditam que Westcott os forjou para dar legitimidade à Golden Dawn. Outros apontam para Lord Edward Bulwer Lytton, autor de A Raça Futura e conhecido Rosacruz, ou para Frederick Oakley, o visionário rosacruciano que decifrava textos ocultos como quem lê um jornal. Há quem fale de lojas maçônicas em Frankfurt, de um colégio cabalístico em Londres liderado por um tal Friedrich von Eckstein, ou até mesmo de uma conexão com o segundo templo de Hermes, uma suposta ramificação alemã da Golden Dawn. No entanto, uma teoria ganha força: o código teria sido criado por Kenneth Mackenzie, autor da Encyclopedia of Freemasonia e figura central na Sociedade Rosacruz da Inglaterra. Mackenzie, que conviveu com Eliphas Levi e foi amigo de Frederick Holland, fundador de uma ordem precursora em 1883, chamada Society of Eight, deixou para trás esboços ritualísticos cifrados que nunca foram plenamente desenvolvidos. Westcott, ao adquirir esses papéis após a morte de Mackenzie, viu neles a chave para um legado. Porque, afinal, uma ordem esotérica não poderia nascer do nada, precisava de uma linhagem, de uma carta de legitimidade que a conectasse a uma autoridade ancestral. E como não havia tal autoridade? Inventou-se uma. Westcott, ou talvez o próprio Mathers, fabricou a história de Anna Springel, uma misteriosa figura alemã que, em cartas, teria concedido a carta de fundação da Golden Dawn. Uma mulher de alto escalão em um suposto templo Rosacruz alemão, cuja existência nunca foi comprovada, mas cuja autoridade era inquestionável, justamente por ser inatingível. Quando a farsa já não era mais necessária,
Anna Sprengel convenientemente morreu, levando consigo qualquer possibilidade de verificação. Mas por que tanto teatro? Porque a Golden Dawn não era para qualquer um. Era para aqueles que precisavam acreditar e, mais do que isso, para aqueles que precisavam ser convencidos. Maçons, acadêmicos, intelectuais, homens e mulheres, que não se contentavam com fé cega, mas exigiam provas, símbolos, uma cadeia de transmissão. E se essa cadeia não existia? Era criada. E agora, a pergunta que permanece: o que, afinal, a Golden Dawn realmente buscava? Sua doutrina, enraizada no rosacrucianismo europeu e na cabala hermética, afirmava ser a herdeira direta das tradições esotéricas ocidentais, um elixir de sabedoria que remontava aos mistérios egípcios, às escolas pitagóricas, aos gnósticos e aos alquimistas medievais. O termo Rosacruz, do latim rosa mais crux, não era mero ornamento, era um símbolo vivo, carregado de camadas de significado oculto, um convite à iluminação através do estudo da natureza e dos antigos segredos. Diferente das religiões dogmáticas, a Golden Dawn não buscava conversos, mas aliados intelectuais, uma elite espiritual que, nas sombras, trabalharia para elevar a humanidade. Seu objetivo não era a salvação individual, mas a transformação coletiva, através do domínio das leis ocultas que governam o universo. E aqui reside sua genialidade: a Golden Dawn não vendia milagres. Vendia poder. Não prometia céus distantes, mas ferramentas para conquistar este mundo e, talvez, o próximo. Porque, no fundo, toda magia verdadeira começa com uma pergunta simples: o que você está disposto a fazer para saber? Mas a verdadeira profundidade dessa tradição vai muito além do que os olhos profanos podem ver. Imagine que figuras como John Dee, Isaac Newton, Francis Bacon e Benjamin Franklin não eram apenas gênios de seu tempo, eram Rosacruzes. Não podemos mais perguntar a eles, é claro, mas os indícios históricos sugerem que as raízes do rosacrucianismo, e consequentemente da Golden Dawn, mergulham em um substrato muito mais antigo, uma corrente esotérica que fluiu desde os alquimistas medievais e os místicos árabes, preservando o legado grego e egípcio que os cruzados redescobriram na Terra Santa. Esses conhecimentos, transmitidos por ordens como os Cavaleiros Templários, foram sistematizados sob o nome de Hermetismo, uma filosofia espiritual que remonta ao próprio Hermes Trismegisto, o lendário alquimista e sábio da antiguidade. O Hermetismo não é uma doutrina rígida, mas um caminho de transformação, tecido a partir de influências gregas, hebraicas, árabes e cristãs. Seu renascimento ocorreu no período mais fecundo da história ocidental, o Renascimento, quando místicos cristãos fundiram o recém-redescoberto neoplatonismo, a cabala hebraica e a alquimia medieval em um sistema coerente de desenvolvimento espiritual. Sim, é complexo. E deveria ser. Porque a magia verdadeira nunca foi para os preguiçosos de mente. Aqui está o ponto crucial: enquanto a maçonaria absorveu fragmentos desse conhecimento através de seus graus simbólicos, foi apenas com a Golden Dawn que o hermetismo encontrou sua expressão mais refinada. A ordem não apenas resgatou as tradições egípcias reavivadas após a campanha napoleônica no Egito e a descoberta da Pedra de Roseta, como também integrou técnicas meditativas orientais, como o Tantra e a Yoga, que chegaram ao Ocidente através do colonialismo britânico. E, é claro, não podemos esquecer do espiritismo e da teosofia, que adicionaram camadas ainda mais densas a esse caldeirão esotérico. Mas o coração pulsante dessa filosofia é a cabala hermética, uma adaptação cristã da antiga QBL hebraica, um mapa das esferas divinas chamado Árvore da Vida. Imagine 10 níveis de existência, desde Malkuth, o reino material, onde habitamos, até Keter, a coroa, a fonte de toda a criação. Cada esfera representa um aspecto da realidade, e cada caminho entre elas, uma lição a ser dominada. O objetivo? Ascender, através do autoconhecimento e da disciplina mágica, até a unidade com o divino. E foi exatamente isso que a Golden Dawn fez: sistematizou o caos. Até então, as tentativas de unificar tarô, astrologia, magia talismânica e alquimia eram fragmentadas, incompletas. A ordem não apenas as integrou como adicionou elementos revolucionários, a Enochiania, a magia dos anjos, revelada à Rainha Elizabeth I, os princípios tântricos das chakras e uma estrutura ritualística tão precisa que até hoje é estudada por ocultistas sérios. Porque, no fundo, a Golden Dawn não era apenas uma escola de magia. Era uma filosofia do poder humano. Seu cerne?
O humanismo esotérico, a crença de que, através de ferramentas ocultas e disciplina ferrenha, o indivíduo pode não apenas compreender os mistérios do universo, mas dominá-los. E aqui entram dois conceitos que desafiam a razão: os chefes secretos e a Irmandade Negra. Sim, parece loucura. Mas ouça com atenção. Os fundadores da Golden Dawn afirmavam estar em contato com seres superiores, mestres ascensionados como Solomon, Hermes e Christian Rosenkreutz, que, aliás, provavelmente nunca existiu como pessoa, mas como símbolo de uma linhagem de sabedoria. Esses anchefes não eram humanos comuns, eram portadores de segredos imortais, detentores de poderes mágicos além da compreensão ordinária. Mathers, um dos líderes originais, alegava receber instruções diretamente deles, e suas visões dividiram a ordem quando diferentes facções passaram a afirmar que seus chefes secretos eram os verdadeiros enquanto os dos outros eram impostores. Aleister Crowley, por exemplo, afirmou que uma entidade chamada Aivas lhe ditou o livro da lei em 1904, texto que se tornaria a base de sua própria filosofia mágica, mas essa é uma história para outro momento. Outra facção, liderada por Robert Felkin, chegou a mudar seu templo para Nova Zelândia, esperando o retorno físico de seu mestre que, é claro, nunca apareceu. Hoje, muitos praticantes da Golden Dawn enxergam os chefes secretos não como seres literais, mas como arquétipos vivos, uma corrente de sabedoria que flui através dos séculos, manifestando-se em mestres que, em diferentes épocas, redescobrem a mesma verdade. Um líder espiritual, seja ele um xamã, um cabalista ou um yogi, pode ser um chefe secreto se sua ensinança ressoa com a essência do caminho. Eles são os secretos não porque estejam escondidos, mas porque só quem percorre o caminho pode reconhecê-los. Porque a verdadeira magia não se revela aos curiosos. Ela se revela aos que ousam praticá-la. Eis que surge a sombra do outro lado do caminho, a Irmandade Negra. Não se trata de uma organização com estatutos, reuniões ou hierarquias visíveis, pois o verdadeiro obscurantismo não precisa de estruturas formais para corromper. Ela é composta por aqueles que, tendo tocado os umbrais do conhecimento, recusaram-se a cruzar. Adeptos que, em vez de ascender, escolheram a queda. São os exilados da luz, não por terem sido expulsos, mas por terem traído sua própria essência. Alcançaram o grau de iniciados, dominaram técnicas que poderiam levá-los à união com o absoluto, mas, no momento decisivo, preferiram o poder sobre a sabedoria, o controle sobre a libertação. Sua magia não é mais um instrumento de evolução, é uma arma de dominação pessoal, um reflexo distorcido do que um dia poderia ter sido sagrado. E aqui reside a ironia trágica: eles conhecem o caminho, mas já não podem percorrê-lo. Suas almas, outrora capazes de voos cósmicos, agora estão acorrentadas ao plano terreno, condenadas a repetir ciclos de ambição vazia. As tradições esotéricas advertem: o adepto negro não morre como os outros. Sua existência se arrasta em uma espiral de desejo insaciável, até que a própria energia que roubou consome. Não há transcendência para quem serviu apenas ao ego, apenas o esgotamento final, a dissolução na sombra que ele mesmo alimentou. Alguns dirão que isso não passa de um mito, um eco das paranoias medievais sobre conspirações demoníacas. Mas a verdade é mais sutil: a Irmandade Negra não é uma seita, é um estado de consciência. É o momento em que o discípulo, diante do abismo do autoconhecimento, recua. Em que troca a busca pelo absoluto pela ilusão de que pode, sozinho, ser Deus sem renunciar a nada. Eis a armadilha: sua magia funciona. Por um tempo. Porque o universo, em sua neutralidade implacável, não julga a intenção, apenas devolve a energia multiplicada. Mas a lei do equilíbrio é inexorável: quem semeia desarmonia colhe caos. O poder que não vem da fonte, acaba por se voltar contra quem o invocou. Se a ordem é o farol, a Irmandade Negra é o recife submerso, silencioso, letal, e só visível quando já é tarde. Sua maior vitória não é corromper os outros, é fazer crer que a sombra é um caminho tão válido quanto a luz. Mas aqui está o segredo que eles nunca revelarão: o mal não é uma força. É uma ausência. Uma falha no tecido da vontade, um buraco negro onde deveria haver expansão. E todo buraco negro, cedo ou tarde, colapsa sobre si mesmo. Que esta compreensão seja nossa âncora. Que a busca pela quinta essência, a pedra que transmuta não o chumbo em ouro, mas a ignorância em sabedoria, nos guie além das armadilhas do caminho. Porque, no fim, até a sombra existe para nos lembrar da luz. E agora, que a chama não se apague. Até a próxima revelação.